O que falar da Puppet Combo? Essa é uma empresa que criou um estilo de jogo tão marcante que eu até dei um nome pra eles, que foi a PlayStation Graphics Games, ou simplesmente jogos com gráficos de PlayStation 1. Mas hoje eu não vou falar da Puppet Combo inteira, hoje eu quero focar em um projeto específico, no melhor jogo da Puppet Combo, pelo menos na minha opinião, que é o Murder House. Esse jogo é um dos maiores exemplos de como a Puppet Combo consegue misturar terror psicológico, gráficos retrô e uma atmosfera extremamente perturbadora, fazendo você se sentir dentro de um filme slasher antigo. Então, hoje eu vou falar dessa obra-prima da Puppet Combo. Meu nome é John e bora lá! Como esse é o primeiro vídeo do canal, vocês ainda não estão acostumados a escutar minha voz linda, eu vou explicar rapidinho como vai funcionar o vídeo. Esse vídeo vai ser no estilo iceberg, e quem sabe no futuro eu não trago uma série só de vídeos de iceberg. E quem sabe até o primeiro iceberg pode ser o da Puppet Combo. O vídeo vai ser dividido em partes. A primeira parte é a história do jogo, bem resumida e bem explicado. A segunda parte as teorias, a terceira parte as curiosidades e por último a minha opinião final, o que eu achei de Murder House. Então bora lá! O jogo começa apresentando o temido assassino conhecido como Wesker Ripper, um serial killer que atacava crianças usando uma fantasia de coelho. 3 anos antes dos eventos principais, ele foi preso e executado, depois que um sobrevivente conseguiu escapar e denunciar seus crimes. 3 anos depois, uma equipe de TV decide investigar a lendária casa onde o Wesker Ripper cometia seus assassinatos. A equipe é formada por Gary, o produtor, Dana, a repórter, Tom, o operador de câmera e a Emma, a estagiária. Eles chegam à casa abandonada com a intenção de gravar um episódio sobre a lenda do assassino, acreditando que tudo isso ficou no passado, mas logo no início tudo começa a dar errado. Eles descobrem que um corretor imobiliário que deveria abrir a casa para eles morreu. Depois que eles descobrem a morte do corretor, eles vão entrar na van, só que a van da equipe foi destruída, deixando todos eles presos no local. Emma então encontra uma nota dizendo que eles vão participar de um jogo, ou o jogo da caça aos ovos mortal, uma referência macabra ao estilo do Wesker Ripper. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer por toda a casa. Portas se trancam sozinhas, sons surgem do nada e cenas perturbadoras aparecem a todo momento. Pouco a pouco, os membros da equipe começam a morrer. Primeiro a Dana, depois o Gary. Emma, completamente apavorada, precisa explorar cada canto da casa, resolver quebra-cabeças e coletar itens e participar desse jogo doentio deixado pelo assassino. Durante essa exploração, ela encontra fitas, pistas e até alucinações que mostram a violência do passado e a mente perturbadora do Wesker Ripper. No ponto mais tenso do jogo, a Emma chega até uma estufa, onde o assassino finalmente se revela. O Wesker Ripper tira a máscara e revela que na verdade ele é o Tom, o operador de câmera, alguém que esteve com a equipe o tempo todo. Tom revela que cometeu todos aqueles assassinatos para vingar o irmão, que foi condenado injustamente como Wesker Ripper anos atrás. Ele enfrenta o assassino em uma luta desesperada e consegue derrotá-lo, mas quando tudo parece ter acabado, algo ainda pior acontece. O chão começa a tremer e as vítimas dos assassinos se levantam como zumbis, atacando o próprio Ripper enquanto a Emma foge da casa. O jogo termina com uma luz forte na estufa, encerrando esse pesadelo. Um final bem simbólico e um final muito perturbador também. A ameaça parece ter acabado por aí, mas a casa mostra que o horror nunca vai embora completamente. É aquele final clássico de filme slasher. Mesmo depois de derrotar o vilão, o medo ainda permanece. E assim termina Murder House, que pra mim é o melhor jogo da Puppet Combo, pelo menos na minha opinião. Mas sempre tem o mas. Mas o jogo não termina aí. Murder House recebeu uma DLC que funciona como uma camada adicional da história. A DLC não muda completamente os acontecimentos principais, mas adiciona mais informações e cria ainda mais dúvidas. Nela é revelado que tudo que vimos em Murder House é na verdade um filme que teve um final ruim, segundo o próprio criador, porque alguém roubou as fantasias de coelho e impedindo que eles finalizassem o projeto do jeito que queriam. Acompanhamos Emma nos bastidores, como se fosse um make-off do filme. Cansado de tudo aquilo, Emma decide ir embora. Nossa, a dicção pegou. Calma aí, desculpa, foi mal.
Cansado de tudo aquilo, Emma decide pegar essas coisas e ir embora. E ela entra no carro e parece que finalmente tudo acabou. Mas a câmera se afasta e mostra algo no banco de trás do carro dela. Um corpo, ou talvez uma fantasia de coelho ensanguentada, começa a se mexer aleatoriamente. E assim que termina tudo que temos em Murder House até agora. Uma das teorias mais perturbadoras de Murder House é a ideia de que o West Ripper nunca foi apenas uma pessoa, mas sim uma entidade ligada à própria casa. Durante o jogo, a casa se comporta como algo vivo. Portas se trancam sozinhos, sons aparecem do nada, corredores parecem mudar e o jogador sente que está sendo observado o tempo todo. Isso levanta a possibilidade de que o assassino seja apenas um hospedeiro. Primeiro tivemos o suposto West Ripper original, que foi preso e executado. Depois temos o Tom, que assume o papel do assassino usando a mesma fantasia, os mesmos rituais e o mesmo jogo de caça aos ovos. A pergunta é, como alguém consegue produzir exatamente a mesma loucura sem ser afetado por algo maior? A teoria diz que Murder House corrompe quem entra nela. Ela se alimenta de trauma, violência e medo e escolhe alguém vulnerável para continuar o ciclo. Isso explica porque o Tom, que parecia normal, se transforma completamente e porque a Emma tem alucinações tão intensas e porque as vítimas se levantam no final, como se a casa estivesse se recusando a deixar aquilo acabar. A DLC reforça ainda mais essa teoria. Quando descobrimos que tudo pode ser um filme, parece que o terror perde o impacto. Até a cena final no carro, mesmo fora da casa, algo ainda está vivo. A fantasia ensanguentada se mexe como se o mal tivesse saído da casa junto com a Emma. Isso sugere que o West Ripper não morreu, ele apenas trocou de forma. Talvez o verdadeiro vilão nunca tenha sido o Tom, nem o assassino original, mas sim a própria Murder House. E se essa teoria estiver certa, a Emma pode ser a próxima. Os gráficos feios de Murder House são totalmente intencionais. A Capcom escolheu o visual de PlayStation porque ele deixa tudo mais confortável. Como a imagem é menos detalhada, o cérebro do jogador acaba imaginando coisas piores do que o jogo mostra. A câmera fixa também não está ali só por nostalgia. Ela foi pensada para esconder o perigo fora da tela, fazendo você andar sem saber o que tem logo à frente. Muitas vezes o assassino já está ali, você ainda só não conseguiu ver ele. O silêncio é outra parte fundamental do terror. Em vários momentos o jogo simplesmente não tem nenhuma música, deixando o jogador em estado constante de alerta. O West Ripper foi criado para misturar o infantil com o grotesco. A fantasia de coelho é algo que deveria ser inocente, vira a imagem de um serial killer brutal, inspiração direta nos slasher dos anos 80. O próprio Murder House foi feito para confundir o jogador. Os corredores são parecidos, os cômodos se repetem e é fácil se perder, aumenta a sensação de estar preso. E por fim, Murder House foi pensado como um filme slasher interativo. A DLC reforça isso, brinca com a ideia de um filme dentro do próprio universo do jogo. Murder House, é por isso que eu amo tanto esse jogo da Puppet Combo. Ele tem pra mim a melhor história, um final impactante e uma atmosfera perfeita. Ele passa aquela nostalgia de um jogo do PlayStation 1 do jeito certo. Claro, ele tem alguns efeitos, mas mesmo assim, pra mim, esse é o melhor jogo da Puppet Combo. Por isso, a Puppet Combo está de parabéns pelo Murder House. Esse foi o vídeo, deu um trabalho enorme de escrever esse roteiro. Fiquei praticamente um dia inteiro fazendo roteiro. A única coisa que eu peço é deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo vídeos assim e melhorar cada vez mais a qualidade. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Meu nome é John e tchau.